Você sabe por que é costume dos brasileiros fazer as compras do mês? Você sabia que o real que a gente usa hoje só existe há 30 anos? Você sabe qual que é o real impacto que a inflação causa na sua vida? Você sabe o que fazer com o seu dinheiro em períodos de inflação alta? O vídeo de hoje é basicamente sobre isso. É uma coisa que ninguém gosta, mas fazer o quê, né? Faz parte da nossa vida e você tem que saber como é que isso funciona. Já pensou se você tivesse que sair correndo agora da sua casa, ir para o mercado mais próximo e comprar o que falta na sua casa porque os preços estão sendo reajustados a cada hora? Absolutamente todos os preços são reajustados, às vezes mais de uma vez no mesmo dia, porque os preços não param de subir. Então, algumas horas a mais preso no trânsito. Fudido aqui de Cuiabá. Pô, faltou dinheirinho ali para comprar uma cervejinha, né? Fiquei uma hora a mais no trânsito, vou conseguir comprar pasta de dente. Parece um cenário desesperador, não é mesmo? Você já deve estar subindo pelas paredes. Que onda que é essa aqui? Isso aconteceu? Aconteceu. No finalzinho dos anos 80 até o começo dos anos 90, aconteceu um fenômeno que ficou para a história do nosso país. A sua surpresa não é por acaso, isso foi absurdo. Aconteceu uma coisa que a gente chama até hoje de hiperinflação. Isso é verdade. Vai, meu. Pesquisa lá, pergunta pro seu professor de história lá. Pesquisa para o maior professor que existe, o Dr. Google. Não, vai lá. Faz uma pergunta para um cara que você conhece aí, ó, ChatGPT. Aí, esse cara manja, hein? A gente vive em um mundo de causa e efeito. E você já deve ter ouvido falar que a inflação é um problema. Mas você sabe me dizer qual a causa deste problema? Tem várias regras que regem a nossa economia. 3 delas a gente vai falar aqui. A primeira é oferta e demanda. Se existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de um produto, isso pode influenciar diretamente nos preços daquele produto. No caso da inflação, se ocorre uma demanda muito alta por um produto, se a oferta desse produto não acompanhar a demanda, o preço desse produto tende a subir. Por exemplo, o Joãozinho da esquina, se ele vende maçã, ele terá no estoque 50 maçãs e tem 10 pessoas pedindo 20 maçãs cada uma, ele não tem maçãs o suficiente para suprir essa demanda, que é as pessoas pedindo a maçã para ele, só tem 50 no estoque. E o que ele vai fazer? Ele vai cobrar mais pelas maçãs, porque é um produto escasso e tem muita gente procurando. Isso é oferta e demanda. Agora, se você tem poucas pessoas e você tem muitas maçãs, significa que tem muita oferta e tem pouca demanda. O que acontece? Para você começar a vender, você vai ter que abaixar o preço. Exatamente. Segunda coisa que pode influenciar na inflação. Influenciar na inflação é uma palavra meio... É o trava-língua. Fala aí, 5 vezes seguidas. Influenciar na inflação, influenciar na inflação, influenciar na inflação, influenciar na inflação, influenciar na inflação. Tenta aí você em casa aí, eu duvido. Influenciar na inflação, inflação. Comenta aqui. Comenta aqui, se você conseguir. Se você conseguir, você comenta aqui pra nós. Se você consegue, fala 10 vezes aí, eu duvido. Segunda coisa que pode influenciar a inflação. Gastos públicos. Se o governo gasta muito, ele vai ter que pagar essa dívida de alguma forma. E qual que são as duas coisas que ele faz nesse caso, meu jovem Macedo? Você sabe me dizer? Comenta aí. Ele faz o seguinte, ó, ou ele aumenta os impostos, ou ele imprime mais dinheiro. Você sabia dessa? Eu duvido que você sabia dessa. Se você sabia, comenta aqui. Se você viu o vídeo passado, sabe muito bem o que acontece quando a quantidade de dinheiro em circulação não supera a quantidade de riquezas produzidas pelo país. O Joãozinho vai ter que aumentar o preço da maçã. E o governo, ele vai ou imprimir mais impostos, ou ele vai ou aumentar os impostos, ou imprimir mais dinheiro. E no caso da impressão de dinheiro, isso é um convite para a inflação comer solta, porque você vai pagar muito mais caro pelos mesmos produtos. Foi o que aconteceu na casa do pessoal lá. Em casa. Na casa do vídeo passado. Exatamente. Os caras compraram uma pasta de dente, um sofá e um megalodonte por 300 conto. Exato. Aí. E se você assistiu o vídeo passado, comenta aqui embaixo. Se você está assistindo esse vídeo, comenta aqui também. E se o governo imprime mais dinheiro, pô, se você começa a ganhar mais, porque tem mais dinheiro em circulação, você vai fazer o quê? Você vai gastar mais, né? Você fala, pô, sobrou um dinheiro a mais porque aumentou o salário, eu vou comprar uma televisão nova ali. Você não é o único que pensa isso, todo mundo ao seu redor vai pensar isso. Todo mundo vai pensar, o salário aumentou, vamos gastar mais. Só que o que acontece quando você gasta mais? A demanda vai aumentar, só que a oferta ainda continua a mesma. E o que acontece? Os preços novamente vão subir. No caso dos gastos públicos, existe uma medida que estipula o teto de gastos. Por isso que o governo não pode gastar de forma desenfreada. Porque senão, ele vai ter que pagar essa dívida de um jeito ou de outro. Ele vai aumentar os impostos, então os preços também vão subir de forma desenfreada. Terceira coisa,
Aumento de custo de produção. Por exemplo, o aumento do salário mínimo. Aumentar o salário mínimo parece uma coisa muito boa. Mas como eu comentei anteriormente, isso não é muito legal não de se acontecer, né? Por que que não é legal fazer isso de forma brusca e repentina? Porque pensa aqui comigo rapidão. Se você for um produtor e o salário mínimo aumenta de forma brusca e repentina de uma vez, você vai ter que fazer alguma coisa para manter a sua margem de lucros. E o que que você vai fazer? Você vai subir os preços dos produtos. Ou, em alguns casos, você acaba cortando funcionários. Cortando gastos. E o que acontece? Além de você aumentar o preço dos seus produtos, você também causa desemprego. Outra coisa que pode aumentar o custo de produção é matéria-prima importada. Porque o custo de produção ele vai variar muito dependendo do valor que o dólar está atualmente. Porque a maioria dos produtos importados são comprados em dólar. E se o dólar ficar alto para nós, a gente paga mais caro pelo mesmo produto que a gente pegava antes. E eu vi muita gente falando assim, eleição nos Estados Unidos. Por que vocês falam sobre a eleição nos Estados Unidos? O que isso tem a ver com a gente? Cara, isso Porra! influencia pra cacete. Tem tudo a ver com a gente. Porra, se um presidente ou outro ganhar nos Estados Unidos, isso vai influenciar diretamente no Brasil. Decisões que são tomadas lá fora influenciam aqui, decisões que estão tomadas aqui influenciam lá fora também. Para o Brasil e a China, usa $1 para negociar os produtos daqui. Você sabia disso? Se você sabia, comenta aqui. Pô, e aquele foguete que pousa no ar? Se o dólar aumenta, os preços das coisas aqui no Brasil também aumentam. E você achando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa é a forma correta de encarar o problema de frente. Encare a inflação como uma consequência. Comenta aqui. Um dos principais causadores de inflação é o aumento de circulação de dinheiro no país. E quem é responsável por aumentar a circulação de dinheiro na porra do país? É o governo. Continua o vídeo aí, pô. Por que você tá brincando no meio do vídeo? Medidas populistas podem parecer boas no curto prazo, pois normalmente elas são usadas principalmente como ferramentas políticas. Mas isso no longo prazo é péssimo, porque o aumento da circulação de dinheiro sem o aumento da produção de riqueza no mesmo ritmo, o aumento do preço das coisas, já tá cansado de saber. Se você já tá cansado de saber disso, comenta aqui. Aí o governo tenta estimular o Banco Central a aumentar a taxa de juros para resolver o problema que ele mesmo causou. Pô, porra, fiz merda, pô, me ajuda aí. Mas existem situações em que não tem como fugir dessa situação. Situações que são situadas em situações que acontecem atualmente. Guerras, choques econômicos, coronavírus. Esses são acontecimentos que recaem sobre a sociedade e que não são previstos. Aí fica a critério do Banco Central controlar a inflação em épocas desenfreadas dos preços. No vídeo anterior, a gente explicou como funciona a política monetária expansionista e nesse aqui estamos explicando como funciona a política monetária contracionista. E se você assistiu o vídeo anterior, já sabe, né? No caso da alta da taxa de juros, os bancos começam a cobrar mais caro pelos empréstimos, ou seja, o crédito fica mais caro, desestimulando o consumo por parte da população. Estou tentando fazer gestos aqui para deixar mais interessante. Gesticular, né? Essa frase é muito sem graça. Por que que a educação financeira é tão chata? A gente tá explicando aqui, dando umas aulas seguidas de vários vídeos para vocês, tentando explicar como funciona a economia. Só que é chato saber sobre economia. Então a gente tenta fazer, sei lá, essas piadas. Ninguém quer ver esse negócio, velho. Nem Mas a gente gosta disso. é chato, mas é importante, cara. Tem que saber. Se você soubesse a importância desse negócio, cara... Você não deixou o like ainda? Porra! Olha só, a gente tá falando os bagulho aqui, ó, chatão aqui, ó. E o Carlinhos aqui, ele virou mímico. Então, se isso aqui não vale um like pra você, pô, se o... Aí não tem como, pô. O cara é um... Porra, mano, a gente é inclusivo, a gente também faz vídeo pra surdos. O cara tá fazendo... Eu não quero fazer mímica nesse papo, não. Continua explicando pros surdos ali que eu tô falando pra galera. Se as pessoas começarem a consumir menos, as empresas, consequentemente, vão vender menos. Matemática básica, pô. 1 menos 1 é igual a 3. E com menos vendas, as empresas precisam
fazer alguma coisa, porque estão vendendo menos, a margem de lucro diminui. E o que ela vai fazer para aumentar a margem de lucro? Vou cortar gasto, vou começar a tesourar gasto, meu amigo. O Joãozinho da maçã vai ser demitido, tadinho. Agora imagina isso aqui no conglomerado de todas as empresas. Não é só o Joãozinho que vai ser demitido, o Pedrinho, a Maria e todo. A taxa de desemprego vai aumentar, é horroroso isso aqui. Mas acontece também uma coisa que desestimula a produção de riqueza de um país. E sabe o que é? Os investidores veem que as rentabilidades do setor público estão mais atrativas, já que os investimentos de renda fixa são atrelados à taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, as rentabilidades desses investimentos também aumentam. E como a relação risco-recompensa é muito menor na renda fixa, acontece uma migração de capital do setor privado para o setor público. E com isso, os preços das ações caem. Porque tem muita gente vendendo, velho, vai ter pouca demanda para muita oferta. Aumentar a taxa de juros é geralmente uma ferramenta eficaz para combater a taxa de juros, porque ela desaquece a economia. Ó, palavra chique, desaquece. Mas você lembra que a gente falou que a gente vive num mundo de causa e efeito? Então, o aumento da taxa de juros causa um efeito indesejado, que é o aumento do desemprego. Mas aí acontece mais uma coisa. Lembra que eu falei que em época de juros altos acontece uma migração do dinheiro do setor privado para o setor público? Então, com muito dinheiro em mãos, o governo aproveita esses tempos de fragilidade econômica e oferece assistência direta para a população, ou seja, medidas assistencialistas. Que, para quem não sabe, é o Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei o que, Bolsa não sei o que lá, Bolsa não sei o que, Bolsa não sei o que mais lá, é Bolsa não sei das quantas. Eu também sei falar com surdo. Eu sei que muita gente depende de medidas assistencialistas para poder sobreviver. Só que eu tô tentando trazer para você um momento de reflexão. Para você entender como é que funciona a regra por trás do jogo. Para quem sabe, lá na frente você começa a tomar as rédeas da sua vida e deixar de ser uma engrenagem em um sistema que te aprisiona emocionalmente, para que você possa começar a mudar a sua realidade e das pessoas ao seu redor. Voltando ao assunto, enquanto o governo tá com um pouquinho mais de dinheiro nas mãos, ele consegue gastar em diversos fatores diferentes. E ele tem opções para onde ele vai direcionar esse dinheiro. E por algum motivo, que a gente não sabe por quê, ele usa de forma péssima esse dinheiro, desestimulando a produção de riqueza. E quem mais sofre com isso no longo prazo é literalmente a população mais pobre e menos favorecida, que menos tem acesso à educação financeira e uma visão otimista do próprio futuro. Isso aqui cria um ciclo vicioso para a inflação comer solta. O que pode mudar no médio e no longo prazo é o incentivo à produção de riquezas, a iniciativa privada. Por meio de investimentos em ensino de educação financeira, por meio da facilitação do acesso à educação para a população menos favorecida. E com o incentivo da desburocratização do empreendedorismo, isso significa mais emprego, mais produção de riqueza e mais oferta. E se tem mais oferta, tem mais competitividade. E se tem mais competitividade, os preços caem. Se a Maria abrir uma loja de maçã do lado da loja do Joãozinho, ele vai querer competir com o preço da Maria. Então ele vai baixar os preços para começar a vender mais. Isso aí é que... Você começou a entender os fundamentos que regem a nossa economia. Isso daqui é importante para quem quer começar a investir. Então já se inscreve aqui para continuar evoluindo junto com a gente e para aprender esses conceitos que vão te ajudar no futuro. Eu sei que esses últimos vídeos estão sendo um pouco sem graça por causa que esses conceitos são muito complexos e muito difíceis de passar para frente de uma forma didática, de uma forma que seja legal, que seja bom de aprender. Eu falo bem verdade pra você, acho que é até mais legal você tentar aprender com esses vídeos aqui do que ler um livro sobre isso. Você vai aprender muito mais com o livro. Uhum. Só que se você quer começar por algum lugar, você tá no lugar certo. Você se interessar de verdade por isso, você vai começar a procurar um estudo mais aprofundado. E a gente podia falar aqui sobre de uma maneira mais aprofundada, só que não ia chamar muita atenção. Tanto é que quem tem um conhecimento mais profundo sobre alguma área, sobre qualquer que seja a área, não vai conseguir externalizar isso de uma maneira didática. Porque o assunto é muito complexo e tem gente que não consegue entender e conseguir tirar alguma coisa daquilo. A gente está tentando fazer isso para passar o conhecimento que a gente tem para você de forma simples e fácil de entender. E se isso aqui fosse um conteúdo super aprofundado, a gente não estaria fazendo para um público geral, a gente estaria fazendo para aquela galera que já é aprofundada naquele tipo de assunto.
Isso aqui não é assunto, isso aqui não é pro PhD em economia, doutorado e mestrado do caramba, pra vir aqui e aprender com a gente. Isso aqui é pro público, pra você que tá assistindo a gente agora, que quer aprender sobre economia, pelo menos o básico, pra conseguir cuidar do seu dinheiro. Então, se você não conhece muito sobre economia, você tá no lugar certo. Aqui é o lugar que você vai aprender da forma mais simples, da forma didática, e com um pouquinho de diversão no meio, só pra descontrair, né? Porque ninguém merece. Pô, mano, a vida já tá na merda a vida, né? Você já tá aqui, a vida tá ruim, né? É isso que a gente tá tentando fazer. Tentando ser o mais didático possível, de uma forma simples e engraçada, para você se interessar sobre o assunto. Porque é importante. É de suma importância entender o que a gente tá falando aqui sobre economia, sobre investimentos e sobre finanças pessoais. E é isso que a gente vai tentar fazer daqui para frente, isso que a gente tá tentando fazer. Esse É o Finanças em Dose Dupla. eu sou o Daniel. E eu sou o Antônio Carlos. E a gente tá aqui pra mudar a sua vida Mudar a nossa vida. e mudar o Brasil. Boa noite. E até O próximo. vídeo. Por que ela ficou de forma alternada nesse Sei lá, pô, é só pra finalizar o vídeo.